Bom, vamos falar tudo que tá acontecendo no Corinthians, né? Vamos fazer um combo de coisas ruins que tá acontecendo dentro do Corinthians. Porque, na verdade, eu não sei nem por onde começar. Porque, primeiramente, né? Eu não fiz um pós-jogo da derrota pro Cruzeiro. Eu fiz um videozinho curto ali, videozinho curto. Eu falo muito pouco dessa derrota. É, e E muitas coisas eu deixei de falar, mas é bom que dá para dar uma acrescentada em algumas coisas que aconteceram no pós o jogo, né? A primeira coisa que eu acho que eu quero falar é a entrevista do Garro, que ele fala que o Corinthians foi humilhado e... Gente, como é que um cara que é responsável pelo fato do Corinthians ter sido humilhado no Mineirão dá uma entrevista dessa? Me diga. Porque o senhor Rodrigo Garro jogou uma merda. Foi um péssimo futebol seu contra o Cruzeiro. E você pega e dá uma entrevista dessa. Você se inclui? Não, porque é assim, né? Porque a gente tava felizão na quinta-feira e tal. Estávamos felizes, né? Porque o Corinthians ganhou um clássico. E o que acontece com esse time do Corinthians que não consegue manter uma simples consistência? O Corinthians venceu mais que uma partida nesse Campeonato Brasileiro de maneira consecutiva uma vez, que foi aquelas 3 vitórias seguidas frente ao Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio. Depois perdemos para o Ceará. E vai ser sempre assim? Não, porque eu falei isso no vídeo sobre o resultado com o Cruzeiro e eu fiquei... E assim, por que o time do Corinthians, o mesmo time, tá? O mesmo time é tão bem em algumas partidas e tão mal em outras. Sabe o que parece? Que você tem... O que dá a impressão é essa. A impressão que dá é que tem mais de um time, né? Sei lá, às vezes é o reserva. Não, não é o mesmo time. É o mesmo time do Corinthians. É o mesmo time. E este mesmo time faz uma partida boa, faz uma partida ruim, outra péssima. Quer dizer, faz uma boa, depois faz mais 3 ruins, aí faz mais uma péssima e volta a fazer uma boa. E a característica desse ano está sendo só ir bem em clássico também, né? Porque combinamos, o Corinthians ele foi muito bem em clássico, né? Convenhamos, né? Foi muito bem em clássico esse ano. Né? Tiramos o Palmeiras 2 vezes. Só que se a gente for olhar o que aconteceu de maneira internacional, a gente vê o quão grave é a situação. A gente vê o quão grave é a situação. Porque se não é clássico, parece que o Corinthians não joga. Porque na Copa do Brasil a gente enfrentou só o Palmeiras, time difícil. Porque, sinceramente, Novo Horizontino e Atlético Paranaense é obrigação vencer. Quem ia plantar uma crise se o Corinthians não tivesse passado por esses clubes. Então, o único clube difícil que a gente enfrentou foi o Palmeiras. Clássico. Né? Clássico. E aí a gente leva um pau do Flamengo e leva um pau do Cruzeiro, que foi as duas pauladas que a gente levou esse ano, né? Eu acho que contra o Barcelona de Guayaquil também, né? Porque ali o Corinthians também não viu a cor da bola e teria tomado 4 gols se não fosse um anulado, né? Enfim, mas agora falando no Campeonato Brasileiro, essas foram as duas piores partidas do Corinthians. E contra o Flamengo a gente ainda estava sem técnico, né? Dessa vez a gente tem, né? Um técnico que... difícil, né, galera? E não é tão surpreendente, né? Não é tão surpreendente. Vocês podem ir lá no meu Instagram, ó. Inclusive, ó. Você que tá aí no YouTube, não vai no meu não segue lá no Instagram. Vai lá e segue também. É André Pérez 1139. Vocês podem retroceder lá, que vocês vão ver que no vídeo sobre a contratação do Dorival, eu falo sobre ele ser muito mal em pontos corridos. Ele tinha o timaço do Flamengo de 2022 e o Flamengo ficou em quinto. Chegou nem perto do título. O São Paulo em 2023
ficou no meio da tabela, galera. Ficou no meio da tabela. É claro que deu uma relaxada, né, do título da Copa do Brasil, mas é bom lembrar que o São Paulo, antes de vencer a Copa do Brasil, ficou quase 3 meses sem vencer um jogo no Campeonato Brasileiro. Quase 3 meses. Imagina você ficar quase 3 meses sem vencer um jogo no Campeonato Brasileiro. Isso é passivo de queda. Isso é passivo de queda. Então, não me surpreende essa situação ruim do Dorival no Campeonato Brasileiro. Não me surpreende. Isso me dá até um pouco de ânimo para a Copa do Brasil. Me dá um pouco de ânimo. Sim, eu falei que o Corinthians não vai ganhar. Enfim, vamos tentar ser racional aqui, tá? Eu falei isso quando tinha acabado de perder, mas eu vou tentar ser racional aqui. O Corinthians, e tá sendo uma característica do Corinthians, ele muito bem na Copa do Brasil. Não foi na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores. Não vou falar de Copa, vou falar da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Corinthians está fazendo partidas muito, mas muito superiores às partidas no Campeonato Brasileiro, principalmente, onde o Corinthians faz partidas horrorosas. É bom lembrar, o Corinthians levou gol na Copa do Brasil esse ano. Venceu as 6 partidas. Isso é crucial, isso é importante a gente lembrar. Então, assim, por mais que o Cruzeiro seja melhor, inclusive eu falei isso quando o Corinthians saiu lá o mando de campo, falei, o Cruzeiro é melhor que o Corinthians, isso aí sem dúvida. O elenco do Corinthians é extremamente limitado, mas o que falta também nesse elenco do Corinthians é vontade. Esses jogadores do Corinthians, eles não têm vontade, e principalmente a gente não tem cobrança, né? Porque a partir do momento que você escolhe jogo, porque uma coisa é você ser ruim. Quando você é ruim, você, que nem o time do ano passado, perdia, não ganhava de ninguém, pronto. Este ano, o Corinthians ganha, perde. E tá claro que o Corinthians está escolhendo o jogo. Tá muito claro. Tá mais claro que a luz do dia, que o Corinthians está escolhendo o jogo. E aí não tem ninguém da comissão técnica, ninguém da diretoria para cobrar esses jogadores. E aí eu vou trazer um outro ponto, vou falar de diretoria. Faz tempo que eu não falo. Não vou falar muito de diretoria especificamente, tá? Mas vou falar sobre a vaquinha da Neoquímica Arena, que encerra hoje, né? Encerra hoje, quem doou, quem não doou mais, né? Arrecadamos 41 milhões, né? Inclusive eu doei recentemente, né? Lá no jogo Mirassol, catei o QR Code lá e doei, né? Enfim. E parabéns a todos que doaram, isso é de uma importância gigantesca para o Corinthians. É claro, eu tenho minhas dúvidas para onde esse dinheiro está indo, sinceramente eu tenho minhas dúvidas, mas o importante é que cada um fez sua parte em tentar ajudar o Corinthians. Só que esses 41 milhões arrecadados, galera, não é nem perto do suficiente para a gente quitar a arena, não é nem perto do suficiente. E era para ir até o final do ano, né? Foi antecipado o término da vaquinha. Então, é complicado, galera. É complicado porque, assim, é uma coisa que estão falando muito, inclusive. Por que o Corinthians, quando eu falo Corinthians, estou falando das páginas do Corinthians, da diretoria do Corinthians, pouco ou nada fez para a campanha. A única coisa que que vem um pouco na memória é o estádio quando passava o QR Code pra gente doar a arena. Nada, eu não lembro de nenhum post no Instagram, nada. Deve ter tido, mas foram poucos. Teve agora, né? Agora, falando pra doar, né? Teve um post agora no Instagram, mas de desesperado. Vá lá e doe antes que acabe. Isso é uma medida desesperada. Não é uma medida de quem realmente fez pelo Corinthians. É uma medida desesperada. Vai lá e isso aqui vai acabar. Só isso. Não está fazendo nada para tentar prorrogar isso. Para a gente tentar arrecadar o máximo possível. Claro, eu não sei o que está acontecendo. Não sei porquê. Mas o Corinthians realmente está contribuindo muito pouco. Né? A diretoria do Corinthians, né? Enfim, está contribuindo muito pouco para vaquinha da arena desde o início, né? Foi há um ano que começou isso.
e muito pouco, né? Muito pouco. É claro, e eu não vou culpar a torcida. Por quê? Porque eu acho que os outros clubes não iam arrecadar nem metade desse valor. Então, assim, a Fiel é foda. Essa que é a verdade. Só que ainda tá longe de ser o suficiente. Tá longe. Tá rolando algumas conversas com a Caixa. Enfim, a gente sempre espera o melhor pro Corinthians. Mas. Ai, você pensa que também, né? Como é que a gente vai se animar se a gente tem uns caras podres lá dentro? Os caras podres dentro do Corinthians, galera. Enfim, né? Enfim. É tudo, né? É o presidente que faz muito pouco. É claro que eu apoiei, mas todo mundo apoiou porque nem por achar que ele ia ser um bom presidente, né? Porque o que a gente ia fazer, né? Não era momento para mudança no Corinthians, né? Então a gente apoiou os Osmar Stalin, mas parece mais um fã, parece mais um esqueleto lá dentro. Parece mais um boneco lá dentro. Não faz, raramente aparece. Enfim, galera, mas é o que eu falei. Se não roubar o Corinthians do que já estava acontecendo há muito tempo, pra mim é uma vitória já se esse cara pelo menos não roubar o Corinthians. Mas tá tendo também a questão lá do desvio dos uniformes, isso já foi há um tempo. É outra coisa que eu queria comentar do desvio do material da Nike. Não tem nem comentários, né, galera? Se tá vendo, é o que eu falei, existem pessoas podres dentro do Corinthians. É o que eu falei, se Osmar Stabile não roubar o Corinthians, porque todos os presidentes que passaram pelo Corinthians estão sendo investigados. Então, assim, é muita gente podre dentro do Corinthians. É muita gente podre dentro do Corinthians. E e isso me revolta, isso me revolta. Porque eu penso, esse material não está sendo desviado por acidente. Não, galera. Tem pessoas dentro do Corinthians que estão desviando material desportivo. Material que vai ser utilizado pelo clube, pelos jogadores. Gente, o que está acontecendo, galera? O que está acontecendo? Então, assim, então, o que a gente pode ter de esperança? Não lembro se tem mais algum assunto para falar, mas eu acho que não, galera. Eu acho que não. O que a gente pode ter de esperança, galera? Eu queria fazer esse desabafo porque tá muito difícil, galera. Tá muito difícil. Eu penso, às vezes eu acho que a gente nem para um pouco para pensar o que acontece, o que é 3 bilhões de dívida. Quase isso. O que é isso, galera? É muita coisa, galera. É muita irresponsabilidade. E é o que eu falei, quando a torcida tenta ajudar o clube não quer ser ajudado. É aquela coisa, me ajuda a te ajudar, o clube não quer ser ajudado. Então a gente começa a pensar 1 milhão de coisas. Difícil, difícil. E o time, é o que eu falei, o time é o menor dos problemas pro Corinthians. Claro, a gente precisa converter as coisas em título, mas o time pelo menos ainda oscila, né? Internamente é só derrota. Internamente é só derrota. Então eu queria fazer esse desabafo aí. E a gente tem uma decisão em dezembro, né, galera? A gente tem uma decisão em dezembro e. Eu não sei, galera, eu não sei. Eu vou torcer, tá? Eu vou torcer demais para que a gente passe pelo Cruzeiro. E eu acho sim, se o Corinthians tiver vontade, a gente pode fazer algo melhor do que foi, pelo menos, né? Jogar com vontade. E se for eliminado, pelo menos sendo eliminado na bola e não na falta de vontade, né? Então, eu acho isso. Eu acho isso. E vou torcer, mas eu espero que a postura seja diferente. Espero, porque se for igual que foi no domingo, ai, vai ser um vexame. Então, é isso, né? Também é o que eu falei, o que esperar do time do Corinthians? Eu não sei, cada hora tá de um jeito, né? Enfim, não é desanimador, é desanimador. Porque também tem o Campeonato Brasileiro,
E a gente precisa pontuar. O Corinthians tem só 45 pontos. Se a gente quer... Ninguém garante que a gente vai ganhar a Copa do Brasil, né? Então, precisa pontuar no Campeonato Brasileiro para conseguir pegar a última vaga para Libertadores. Provavelmente, se o Corinthians não ganha, vai abrir uma vaga, né? A não ser que o Vasco faça o milagre de ganhar, entendeu? Então, o Fluminense tá entre os 7, o Cruzeiro tá entre os 7, então se o Corinthians chegar a não ganhar, vai abrir uma última vaga. E o Corinthians precisa dessa vaga. Libertadores é dinheiro entrando dentro do clube. O que o Corinthians mais precisa é dinheiro. É uma diferença abismal se o Corinthians for para a Sul-Americana. Então não dá para sentar tipo assim, já se salvamos do rebaixamento. Não dá para sentar no resultado, galera. Não dá para sentar nisso. Então é isso, galera. Então é isso. A situação do Campeonato Brasileiro não é boa. A gente tem uma decisão em dezembro. Bom, é isso. Falou.